Lucas 2, 8 a 20, deixe aberto, nós vamos ler em alguns instantes, alguns irmãos ainda estão abrindo. A época de fim de ano, já Natal, Ano Novo, ela tem algumas características. Na quarta-feira, por exemplo, eu falava que eu lembrava da preparação do Natal. Interessante porque parece que é um mês totalmente diferente. Eu fico animado com o final do ano. Primeiro, pelo conteúdo do Natal, que é belíssimo. Falei isso aqui na quarta-feira. Você canta um hino como esse, um cântico como esse, falando do nosso Senhor que deixou o céu, deixou sua glória para vir aqui, nascer, ser embalado numa manjedoura, viver num lugar empoeirado, com gente que não queria ouvir a sua mensagem a princípio, ser tratado como um pecador, ser condenado para a morte de um pecador, morrer e ressuscitar. O Natal é o início dessa história concretizada. Então, essa época me empolga por isso. Mas eu também tenho boas lembranças da minha infância. E é interessante porque essa época do Natal tem as características, né? Algumas coisas que a gente o ano inteiro não costuma fazer, mas agora no final do ano a gente faz. Uma das coisas que a gente você deve estar fazendo na sua casa, porque se for igual todas as casas que eu conheço é assim, você começa a arrumar as coisas, né? Você começa a jogar fora um bocado de tralha, porque você quer fazer a sua casa ter áreas novas para o ano que vem, né? Tudo aquilo que você acumulou, você vai jogar fora um pouco, vai comprar coisas que você não costuma comprar ao longo do ano, né? Não sei por que rabanada não pode comer em fevereiro, né? Eu gosto muito de rabanada, por que não pode? Tem só em dezembro. Mas o pão de rabanada, ele some, eu já tentei, tá, irmãos? O pão de rabanada some fora de dezembro. Os que eles não fazem, não sei. Mas, além disso, o final do ano tem outra característica, que já começa com o Natal e vai se ampliar, talvez, na virada do ano, por uma tradição, que as pessoas começam a fazer as resoluções também, avaliar, né, avaliar como as coisas foram, fazer planos, projetos, resoluções. As resoluções mais comuns no mundo são emagrecer, parar de fumar, as mais comuns, emagrecer, parar de fumar, e alguns têm aquela resolução de esse ano eu caso, né? Esse ano eu compro a casa própria, mas essas são menos comuns. Emagrecer é a campeã disparada, talvez pelo efeito da ceia, né? Depois você sai da ceia, essa tem que ser a primeira resolução da lista. Mas eu quero justamente, nessa noite, pensando sobre o Natal, fazer uma avaliação. À luz do Natal, à luz daquilo que Deus inspirou Lucas a registrar na palavra, do que é o Natal verdadeiro, que você talvez tenha ouvido falar muito sobre isso, o verdadeiro Natal. Você sabe que é Cristo, a gente vai refletir sobre isso nessa noite, mas à luz disso, como a gente avalia o ano que teve e como projeta o próximo ano. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Então, Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8 até o 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Interessante a gente perceber algumas questões daquilo que a palavra está narrando nesse episódio. Eu vou me deter depois só em quatro palavras, 4 expressões, que estão todas elas no verso 11. Mas antes, observe que o contexto do nascimento do Senhor. Maria e José estavam se deslocando para um censo. Eles tinham que voltar para a sua cidade de origem da sua família. E, por isso, estavam indo a Belém. Nesse deslocamento, já nas proximidades da cidade, é quando Jesus nasce. Não tinha cesárea, né? Não tinha agendamento de parto. Nascia quando estava na hora para nascer. O Senhor Deus planejou que era nascer naquele lugar,
que aparentemente não tinha estrutura, e realmente não tinha. Porque eles estão numa estalagem e duas questões se levantam para dizer por que eles não podem ficar dentro da estalagem. Uma delas é a questão que, se há muita gente se deslocando, há dificuldade de hospedagem, e Maria e José eram muito pobres, não podiam arcar com despesas muito caras. Então, não há lugar para eles, porque o que havia de barato provavelmente já estava lotado, estava cheio. Mas há uma outra questão. Antes de chegar na estalagem, ela estava prestes a dar à luz. Se desse à luz na estalagem, imagine que um sacerdote ou um levita em deslocamento para o censo tivesse contato com ela. A lei cerimonial dizia, se tivesse contato com ela, ele ia ficar impuro para cultuar durante vários dias. Então, a mulher perto do nascimento só tinha contato praticamente com a família. Ficava em casa, era algo atípico, ela está em deslocamento. Então, ela não pode ficar na estalagem também. Essas são as principais razões pela qual ela tem que se deslocar. Porque uma família pobre, humilde, está tudo cheio, e porque ela está prestes a ter a luz, e ninguém quer ter o contato que não seja da família, porque é uma regra cerimonial em Israel. Uma pessoa que estiver em viagem, for um levita ou um sacerdote, não pode correr esse risco. Só que isso vai levá-los para um lugar que não é próprio. Eles estão no lugar onde os animais ficavam, um tipo de estábulo. A manjedoura, para quem talvez não saiba, a manjedoura era o lugar do alimento dos animais. Era o coxo, onde colocava o feno, a palha, a ração, e os animais comiam. Então, uma das manjedouras, um dos coxos, foi separado para servir de berço para o nosso Senhor. Mas é interessante porque nessa parte da narrativa vai explicar que essa notícia é dada a um grupo de homens, e a gente precisa entender isso um pouco no seu foco de hoje. Esse grupo de homens é interessante. Esses pastores no campo. Primeiro que isso vai identificar que provavelmente o nosso Senhor não nasceu nessa época, em dezembro, provavelmente, porque é muito menos comum pastores no campo nessa época, porque lá o tempo não é apropriado para ficar no campo com as ovelhas expostas. Mas isso não faz diferença, você pode comemorar dia 25 de dezembro, tá? A gente não sabe qual é a data, então você pode comemorar nesse dia. Mas eles estavam no campo, e os pastores, eles eram gente considerada de segunda classe. Os pastores eram um trabalho subalterno, uma função que pouca gente queria. Ninguém, quando criava um filho em Israel, pensava assim, meu filho, quando crescer, vai ser pastor de ovelhas. Não, ninguém queria isso para o filho. Porque era lidar com animais, dependendo do tipo de pastoreio, alguns animais até impuros. Ninguém queria isso. Então, esses homens estavam lá, eles estavam num trabalho duro, uma vigília da noite, proteger os rebanhos que não eram só deles, eram rebanhos de outros, mas que eles tinham função de proteger. Eles eram gente que, aos olhos das pessoas, tinham menor valor, as pessoas não os consideravam tanto, mas é para eles, justamente para eles, que aparece um anjo para dar essa notícia. Se você observar, diz que o anjo do Senhor desce, no verso 9, e que a glória do Senhor brilha. E como eu sempre referendo, mas é preciso repetir, quando o anjo aparece, as pessoas não dão saltos de alegria. Quando o anjo aparece na palavra de Deus, as pessoas geralmente têm medo. Como é que eu sei isso? Pastor, mas você sabe disso. Porque o anjo fala, não temas. Não tenha medo. Não fica assustado. Consegue imaginar isso? Você está no seu trabalho, de repente, uma visão extraordinária de um anjo, a glória do Senhor brilha. É algo tremendo, não sei como explicar. Mas à frente vai aparecer um coral para cantar. E qual é a notícia? Por que é tão importante anunciar algo a esses homens? Eles vão anunciar aquilo que aquele povo tanto esperava. Que Israel havia já muitas vezes decepcionado por depositar essa esperança e confiança em falsos messias, em falsos cristos, mas agora eles têm a mensagem para dizer, verso 11, que é onde eu vou me fixar a partir de agora, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Trago boas novas, e as boas novas são essas. A boa notícia que eles traziam é essa. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o Natal, essa celebração acerca do Senhor, e isso é importante frisar, o Natal é o Evangelho. O Natal é o Evangelho. A gente não pode ceder a ideias como espírito de Natal. Essas coisas são coisas estranhas à nossa fé, que, na verdade, esvaziam o significado. O Natal é o Evangelho. É essa boa notícia. A boa notícia que esses pastores ouviram é isso que é o Natal. Foi naquele primeiro e deve ser em todos os natais para aqueles que temem ao Senhor. Então, apesar de algumas pessoas saberem até disso, dessa centralidade de Cristo no Natal, uma segunda pergunta se levanta. Que tipo de Cristo? Quem é esse Senhor? Quem é esse menino
que as pessoas celebram, muitas vezes tem até em suas casas enfeites, às vezes muito bonitos. Eu, por exemplo, admiro presépios bem feitos, né? Só acho alguns detalhes, né? Alguns presépios, por exemplo, aparecem anjos com cachinhos, e o anjo não precisava falar, não temos, né? Se tivesse cachinhos dourados, né? Não precisava falar, não temos. Ninguém tem medo de um anjo gorduchinho de cachinhos, né? Assim como alguns presépios apresentam os magos, e os magos não foram na manjedoura. Se você ler a sua Bíblia, quando os magos chegaram a visitar o Senhor, ele já estava em casa. Passaram quase 2 anos. Ele não morou na manjedoura, ele só nasceu na manjedoura. Mas eu gosto de bons presépios. Mas o que tem que a gente refletir é, quem é aquele menino? Quem é o menino do presépio? O Natal é Cristo, mas qual Cristo? Qual é o conteúdo dessa mensagem? Então, antes de falar sobre o que é, quero só rapidamente pontuar o que não é. Aquele menino na manjedoura, Jesus, ele não é, a mensagem dele, o conteúdo do Natal que ele veio apresentar para o seu nascimento, a gente tem que lembrar que ele não foi um mestre de moral. Aquele menino que nasceu não veio a esse mundo para ensinar bons costumes, apesar de ter ensinado muitos bons costumes, mas ele não veio com esse objetivo. Ele também não veio para ser um exemplo, esse não era o principal objetivo, apesar de ele ter vivido uma vida exemplar desde pequeno, mas esse não era o objetivo. O objetivo daquele menino ao nascer, ele iria crescer, não seria quando chegasse à vida adulta, ele ser aquele que denunciava erros, que aponta pecados. Para isso já bastava a lei. A própria Bíblia vai explicar que a lei serve para isso, para denunciar o quanto nós somos pecadores ilimitados. Isso deve ser apontado pelo que já estava presente. Ele também não veio para ser um mártir. Até um cântico muito antigo, que eu acho bonito, foi da minha infância, mas que essa parte da letra está errada. Ele não veio para ser o mártir da paz. Jesus não veio para ser mártir, porque ele não é aquele que luta por uma causa. Ele é a causa. Ele é o evangelho. O nascimento dele é o conteúdo. E ele também não veio ser um bom homem que depois, no final da sua vida, foi morto por homens ruins. Nada disso tem a ver com o Natal. A gente não pode celebrar o Natal, mesmo lembrando que é Cristo, só pensando num bebê rosado na manjedoura, só lembrando dessas coisas periféricas, como ser exemplo ou ensinar bons costumes. Temos que lembrar daquilo que é o centro do Evangelho. É interessante porque é justamente isso que o anjo fala para os pastores. A mensagem do nascimento já começa destacando o que é central no nascimento do Senhor e no verdadeiro Natal. E aí, nos versos 10 e depois, principalmente no verso 11, tem essas 4 expressões que eu quero destacar nesse momento. A primeira delas está indo na parte do meio para o fim do verso 10, quando diz, vos trago boa nova de grande alegria. O que é essa palavra? Pode passar, Nilton, por favor. Boa nova. Isso quer dizer evangelho. Alguns vão rastrear que o significado dessa palavra, evangelho, também traduzido como boa notícia, boa nova, remonta, e muitos historiadores e teólogos vão dizer isso, remonta à seguinte figura. Nos tempos antigos, quando acontecia uma batalha, muitas vezes estava longe das cidades, né, nos campos, e aí um exército vencia. O que ele fazia? Aquele exército pegava um mensageiro e mandava para a cidade, para dizer, olha, vai para a cidade dizer que nós vencemos. Então ele ia. A maneira como ele se aproximava da cidade, a poeira que ele levantava, vamos dizer alguns estudiosos da origem dessa palavra, essa que era o evangelho, era um sinal de boa notícia. Nós vencemos. Vem ao longe, a gente não sabe o que aconteceu de fato, totalmente, não sabe os detalhes, mas o que vem ao longe é sinal de uma boa notícia, nós vencemos na batalha. Essa provavelmente é a origem dessa palavra. Mas ela pode ser traduzida em português como uma boa notícia, boa nova. E qual é a boa nova que os pastores ouviram naquela noite? Olha o que Lucas vai dizer mais à frente, nos versos 29 e 31. Senhor, agora está relatando o que um homem chamado Simeão diz quando Jesus vai ser apresentado no templo. Olha qual é a boa notícia que os pastores estão ouvindo e que Simeão, no capítulo 2, mais à frente, vai ver no templo. Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. A boa notícia era a mensagem de salvação. Aqueles pastores eram judeus e sabiam da esperança que os judeus tinham de que um dia Deus olharia com misericórdia e enviaria o seu filho, o Messias, que salvaria os povos. E agora essa notícia que eles estão recebendo. Mais à frente, Simeão, quando olha para o menino Jesus sendo apresentado, 8 dias de nascido,
Ele fala, os meus olhos viram a salvação. Essa é a boa notícia. O evangelho é dizer, a salvação já veio. A salvação já veio. Porque a salvação é uma pessoa. E o Natal é celebrar isso, o nascimento dessa pessoa. A salvação veio a esse mundo, na pessoa de Jesus Cristo. É isso que aquele menino na manjedoura representa. A essência da mensagem do evangelho é essa boa notícia de salvação. Nenhum outro conteúdo pode entrar no lugar desse. Porque esse é o conteúdo central, em torno do qual todas as outras coisas circulam. Todos os aspectos do evangelho giram em torno desse aspecto central. O evangelho é a boa notícia da salvação. Salvação para quem não merecia, para quem não merecia. Nós precisamos entender isso. Porque quando a gente fala da boa notícia, da salvação, do nascimento do Senhor, outras pessoas podem dizer, olha, eu já sabia disso, é muito bonita essa mensagem, né? Já ouvi falar sobre isso. Eu sempre penso sobre Jesus no Natal. Isso é bom. Mas a questão é, para eu valorizar de verdade a boa notícia, a boa nova, eu tenho que ser lembrado do qual é a má notícia. Qual é a má notícia? Por que é tão importante ouvir os anjos falando isso? Olha, eu tenho uma boa notícia. Nasceu na cidade de Davi, aqueles que vocês tanto esperavam. É porque a má notícia que aqueles homens sabiam, que nós precisamos ser lembrados, e muitas vezes lembrar a outros, é de que nós precisamos ser salvos. Todo homem precisa disso, não há ninguém que não precise. A Bíblia fala sobre isso. Romanos capítulo 3, verso 10 a 12, diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Essa é a má notícia. Quando eu tenho essa consciência de que não há um justo, de que ninguém pode arrogar para si o título de justo, aquele de merecedor de alguma coisa, a boa notícia ganha ainda mais impacto. Porque é o evangelho, é a salvação oferecida para quem não merece e precisa muito. Precisa muito, mas não merecia ela. É sobre isso que os anjos estão cantando. Dizendo, olha, vocês esperavam, vocês precisam disso. Finalmente chegou esse dia. A boa nova é essa. Nasceu. A salvação veio. Essa é a boa notícia. Romanos, mais à frente no livro de Romanos, o próprio apóstolo Paulo vai fazer esse contraste entre a má notícia e a boa notícia. Romanos 6, 23. Verso muito conhecido. Os irmãos podem ler? Porque Paulo poderia se ater só falando da vida eterna. Mas ele tem que, para mostrar o valor dela, o peso da boa notícia, ele tem que fazer o contraste com o pecado, com a morte. Toda vez que nós falamos do Natal, nós estamos falando do nascimento daquele que veio salvar pecadores. Aquele que veio salvar gente que não merecia, gente que era rebelde, inimigo de Deus. Mas a boa notícia é justamente essa. Deus se faz gente para nos salvar. Essa é a boa notícia do Natal. A gente não pode esquecer disso. O valor da boa notícia está em saber qual era a má notícia, o que estava acontecendo antes, qual era o nosso estado antes. Agora, é interessante pensar sobre isso, questão da boa notícia. Inclusive, essa semana eu conversei sobre isso com uma pessoa, um amigo meu. Muitas pessoas vão dizer assim, não, mas eu sei que Jesus nasceu, o nascimento, essa é a boa notícia do Evangelho. Ouvi falar sobre isso já. Nosso país é um país culturalmente ainda cristão. Mas eu acredito em outros caminhos. A gente tem que pensar numa questão quando a gente vai lidar com isso. Talvez seja até você pense sobre isso. Não, acho que há outros caminhos. Jesus é mais um caminho, né? Um caminho alternativo. A questão é, se houvesse outros caminhos, será que precisaria o próprio Deus vir a esse mundo? Humilhar-se a si mesmo, esvaziar para nascer como um bebê? Se houvesse outros caminhos, precisaria que o próprio Deus, limitando a si mesmo, esvaziando a sua própria glória, crescesse como um homem, sentindo fome, sede, cansaço. Se houvesse um outro caminho, será que o próprio Deus, vindo a esse mundo, encarnando, sendo gente, precisaria morrer? Se houvesse um outro caminho, você consegue imaginar isso? Deus Pai enviando o seu Filho para fazer só mais um caminho. Eles têm alguns, mas vamos fazer mais um. Vamos construir outro, mais uma alternativa, quem sabe? Não. Aquele menino que nasceu lá em Belém, ficou naquela estrebaria, lá naquela manjedoura, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou, porque ele é o único caminho.
É a única alternativa. Essa é a boa notícia do Evangelho. Só tem esse caminho. Mas tem o caminho. Tem caminho. A boa notícia é essa. Tem caminho. É um só, mas tem. Cristo, que nasceu naquela cidade. O bebê que os pastores foram visitar, ele era a concretização da promessa de Deus. Nós lemos ainda há pouco na liturgia do culto, que antes Deus havia falado por meio dos profetas, mas agora ele ia começar a falar por meio do Filho. Ele ia se manifestar por meio do Filho. E esse menino havia nascido ali. O Evangelho é a boa notícia, essa notícia é poderosa. Paulo falando sobre isso, Romanos capítulo 1, verso 16. Vamos ler? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. É o poder de Deus. E essa palavra poder aqui, ela é uma palavra tremenda, porque é a palavra que no nosso idioma dá origem à palavra dinamite. Esse poder é esse. É um poder que explode corações de pedra para fazer nascer os corações de carne, para nos salvar, para pegar pecadores rebeldes e colocar no caminho da retidão, no caminho da justiça, fazer gente que quer seguir o próprio conselho e, de repente, passar a se submeter à vontade de Deus, fazer gente que era arrogante passar a se entender como servo. Esse é o poder de Deus, o Evangelho transformador, que vence todas as barreiras. É sobre isso que os anjos estão falando, a boa notícia do Evangelho. A segunda expressão, agora já assim no verso 11, é a expressão, não por ordem dessa versão que eu estou lendo, mas da versão Ara, é a expressão Cristo. A expressão Cristo é uma expressão importante. Muita gente acha que Jesus Cristo, Cristo é o sobrenome de Jesus. Não é verdade. Cristo não é um sobrenome, Cristo é um título. Muitos outros já haviam se arrogado ser Cristo. Cristo é a palavra grega para a palavra Messias. São as mesmas coisas, quer dizer a mesma coisa. Messias no hebraico, Cristo no grego. Era um título que pode ser entendido como o ungido, o escolhido. Então, quando aparece, por exemplo, no Antigo Testamento, algumas referências, o ungido do Senhor, falando inclusive do rei, a palavra no hebraico vem nesse mesmo radical, de Messias. Mas agora, quando os anjos estão cantando, falando, está comunicando, olha, nasceu Cristo, o que eles estão dizendo para aqueles homens é, nasceu o Messias prometido. Nasceu o Messias prometido. Esse título era importantíssimo. Porque esse título de Cristo, ligava aquele menino a Deus. Não era simplesmente um menino que seria um bom homem, um profeta, um mestre. Ele tinha conexão direta com Deus. Era o próprio Deus. Esse título é um título divino. Olha o que diz João no capítulo 1, versos de 1 a 3, sobre a pessoa de Jesus. Pode passar, isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Aquele menino, consegue imaginar essa cena? Aquele menino, na manjedoura, naquele lugar empoeirado e pobre, é o Senhor do universo. Sem ele, nada do que existe existiria. Tudo não só foi criado por meio dele, João está dizendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o agente da criação de Deus. Nada foi criado sem a ação dele e nada se sustém. É um mistério tremendo da criação, como pode aquele menino, um bebê na manjedoura, ser o Senhor da criação? Essa semana, tem algumas semanas que estou ouvindo uma canção, eu estou viciado, eu vou gastar ela, né? Não é mais o disco, que não existe mais, né? Eu vou gastar o pendrive, né? Que é uma canção que, a versão que eu ouvi, ela é cantada pelo Pentatonix, quem conhece, que fala um diálogo como se fosse com Maria, falando se Maria sabia que aquele menino seria tudo isso, que o menino era Cristo, era o Senhor. E uma das frases dessa canção diz isso: Maria, você sabia que aquele menino é o Senhor da criação? Cristo, aquele menino que nasceu ali, ele é Cristo. Ele não é um simples bebê, como muitas vezes foi propagado ao longo da história, e a igreja teve que lutar contra essas heresias, a ideia de que ali nasceu um homem que mais à frente, no batismo, se tornou Cristo. Muitos hereges defenderam isso na história, e a igreja teve que combater. E que depois, na cruz, esse título, esse Espírito de Cristo sai dele. Quem morre lá é um homem comum, abandonado. Não, Cristo, o Eterno, se fez gente e nasceu naquele dia, e os anjos estão falando, olha, nasceu o Messias prometido, aqueles que você esperava. Interessante, porque quando Felipe
mais à frente, Jesus já era um adulto no seu ministério, ele quer conhecer mais do Pai. Olha o diálogo que ele trava com o Senhor Jesus. Então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Esse título, Cristo, é para identificar que aquele menino é Deus. É Deus. É Deus encarnado, é Deus que é gente. Ele é Cristo. E mais na frente do seu ministério, ele está dizendo, Filipe, você está me vendo? Você vê o Pai em mim. E é interessante porque alguns vão dizer, então nesse texto a gente tem uma base, talvez para não crer na Trindade, né? É unicidade, ele está falando que ele e o Pai são a mesma pessoa. Não, não está dizendo isso, né? Porque ele está ali e o Pai não está ali, né? O Pai está na glória celestial, o Pai não está ali. São pessoas distintas da Trindade. Mas ele dizendo assim, por meu intermédio, andando comigo, me conhecendo, vocês conhecem o Pai. E esse é um aspecto importantíssimo da boa notícia do Evangelho. O nascimento daquele menino é Deus se fazendo gente. É Deus vindo ao nosso encontro. Por isso que o Evangelho, ele é totalmente distinto, e até sobre algum aspecto, eu posso dizer que o Evangelho nem é religião. Porque toda religião o homem vai ter Deus, e aí a gente começa a dizer, não, foi Deus que veio. E ele veio e nasceu do ventre de uma mulher, num lugar pobre, simples e humilde, como um menino. O palácio dele foi um coxo de animais. E mesmo assim, ele é o Senhor do universo. E tudo que ele fez foi em nosso favor, para a glória de Deus em nosso favor. Cristo, esse título, essa expressão é importantíssima. A promessa de salvação não se cumpriu com um bebê qualquer, um bebê comum nascendo. Foi um ungido de Deus, escolhido de Deus que nasceu. Ele era o Messias prometido. Isaías havia anunciado, Isaías capítulo 9, versos 6 a 7, diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías havia prometido, vai nascer um menino da linhagem de Davi, e o reino dele não terá fim. Aquele menino que nascia, então, não era um mero bebê, não era simplesmente alguém para ser admirado pela sua beleza infantil, não. É Cristo, é Deus se fazendo gente no meio de pessoas para salvá-las. Por isso essa expressão, Cristo é tão importante. Nós celebramos no Natal, então, o nascimento do nosso Senhor. Nós temos que lembrar que ele não ficou um bebê na manjedoura. Esse título Cristo nos lembra que ele tinha uma missão que foi para muito além da manjedoura. Ali foi só o começo da sua missão aqui, enquanto nesse mundo. A outra expressão que aparece aqui descrevendo o nascimento daquele menino é a expressão Salvador. É interessante porque essa expressão ela tem muita ligação com o próprio nome Jesus. O nome Jesus, uma das maneiras de interpretá-lo é a ideia de que Deus é salvação, ou a salvação é de Deus, aquele que salva em nome de Deus. É o mesmo radical de Josué, por exemplo, de Oséias, é o nome Jesus. Mas os anjos fazem questão de explicar aos pastores que, além de Cristo, da conexão que ele é Deus, que veio a esse mundo, ele é Salvador, há uma missão. Interessante porque Paulo falando sobre isso aos Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Os irmãos podem ler? E a vós... perdoando todos os nossos pecados. Jesus, então, ele é a encarnação do ato de salvação, mas ele também é o agente da salvação. Quando Simeão vê no templo e diz, meus olhos viram a salvação, ele não só concretiza a salvação que Deus prometeu, mas ele é o agente, é por meio dele. Essa expressão salvador é isso, vai ser por meio dele que vocês serão salvos. Ele é o mediador, ele é aquele que veio para conectar-nos de novo a Deus. Aliás, a ideia de mediador é essa ideia de reconexão, que aparece no livro de Hebreus, por exemplo, apresentando Cristo como o único mediador. Já falei sobre isso, eu acho que algumas vezes. A expressão que aparece na tradução latina, lá em Hebreus, é a ideia de sumo pontífice, a ideia de ponte. Cristo é aquele que reconecta os homens a Deus. O Salvador é isso.
é nos salvar da ira vindoura de Deus derramada sobre pecadores, rebeldes, nos livrando do domínio do pecado. Os anjos estão dizendo, aquele que nasceu é o Filho de Deus e ele veio salvar vocês. Lembrando, eles estavam dizendo isso para quem? Pastores de ovelhas, de rebanhos, gente pobre, gente que não estava conectada à liderança religiosa de Israel. Dizendo para você, o Salvador de vocês nasceu em Belém. Vamos lá contemplar o menino. Vamos lá glorificar a Deus por isso. Por que era importante Cristo como Salvador? Por que essa mensagem precisa ser reforçada? Por que ela precisa ser anunciada no Natal? Porque o nascimento do Senhor Jesus é a concretização de uma solução de um problema, digamos assim, de proporções cósmicas. Qual é o problema, entre aspas, de Deus? Deus é santo, justo, mas quer salvar pecadores. Como ele pode fazer isso? Como ele pode manter-se justo e santo e, ao mesmo tempo, salvar pecadores? Essa que é a questão que, desde a eternidade, Deus estabeleceu um plano para solucionar. E agora esse menino nasce para concretizar isso. Olha o que a Bíblia ensina sobre isso. Eu botei um dos textos aqui, que é Naum 1:3, mas eu botei dos lados as referências. Pode passar? Não, estou na... Isso. Naum 1:3, mas aparece também esse mesmo versículo, parte dessa passagem, entre Êxodo 34:7, Números 14:18. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Deus não toma o culpado por inocente, porque ele é um juiz justo. Ele é um juiz justo. Como ele pode solucionar isso? Como ele pode salvar gente que não merece? Tem que haver um salvador, tem que haver um meio. E era aquele menino. Aquele menino era o meio para solucionar isso. É exatamente isso que Isaías diz na sua profecia, no capítulo 53, versos 10 e 11. Grava esse versículo, essas passagens. Isaías 53, versos 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Só faz sentido falar do Natal se nós lembrarmos que aquele menino nasceu para morrer. Aquele menino nasceu para morrer. Esse foi o objetivo. A salvação que alcançou a mim e a você, ela está baseada na morte dele, planejada na eternidade, para nos substituir. Isaías vai dizer que agradou o Senhor, aprove ao Senhor moê-lo. A ideia de agradar aqui não é a ideia de ter prazer. A ideia de, é o plano, é o que eu pretendo, intento fazer e executo. Aprova o Senhor moê-lo, derramar sobre ele as enfermidades, para que nós pudéssemos ser salvos. Foi assim que Deus solucionou esse problema. Pecadores foram perdoados não pelo aquilo que podem fazer. Foram perdoados porque ele pagou no lugar. Por isso ele é o Salvador. Ele é o agente da salvação. Porque ele veio aqui para morrer, para se entregar em nosso favor. E essa mensagem estava sendo dita no dia do nascimento dele. Esse menino é o Salvador de vocês. É ele que vai pagar o preço que vocês não podem pagar. Deus mesmo proveu o Cordeiro perfeito, pela graça e de graça. Ele proveu o Cordeiro. Interessante porque a narrativa lá de Gênesis, quando Abraão está levando o seu filho ao monte, e ele está passando por uma prova tremenda da sua fé. Porque Deus fala para ele, Abraão, vai no monte, leva teu filho Isaque, que eu prometi a você que você teria esse filho, e o sacrifica, oferece a mim, para mostrar que eu sou, a ideia é para mostrar que eu sou o principal na sua vida, que nada tem mais importância do que eu. Mas Deus já tinha um plano, Abraão não sabia qual era. O livro de Hebreus vai dizer que Abraão pensava que mesmo que ele tivesse que matar seu filho, Deus o ressuscitaria. Que era essa promessa que aquele menino seria a grande nação. Isaac era a grande nação, não era outro menino. Ele vai para o monte e o filho começa a ficar preocupado. Isaac olha que tem tudo para fazer o sacrifício, só não tem o quê? O animal. O filho dele não é um tolo, né? Adolescentes pensam também, né? Eu falo, pai, olha só, tem um negócio errado aqui. Tem tudo aqui, pai. Só não tem o animal do sacrifício. Obviamente, não seria Abraão. Deus falou o que para ele? Meu filho, fique tranquilo.
Deus proverá. É daí que nessa expressão Jeová Jireh. Quando você ouvir falar alguém, Deus proverá para coisas banais do dia a dia, Deus provê coisas banais sim, mas essa expressão não nasceu nesse sentido. Deus proverá para si um cordeiro. E ele proveu. Ele trouxe o cordeiro para sacrificar em nosso lugar. E é esse menino. E agora eu estou dizendo assim, nasceu o Salvador de vocês. O cordeiro chegou. Está sendo preparado agora para o sacrifício. Essa é a boa notícia do Natal. Hebreus capítulo 9, antes de eu passar para o último ponto, Hebreus 9, versos 11 e 12, vamos falar sobre isso. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, daí a expressão sumo pontífice, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aquele menino que nasceu era o Cordeiro perfeito de Deus, que seria imolado, seria morto, para fazer o sacrifício eterno, pleno, definitivo, para que eu e você, como pecadores que somos, pudéssemos ser perdoados. Isso faz parte da boa notícia. A boa notícia é não só dizer, há uma má notícia e uma boa. A boa é Cristo, o Filho de Deus, encarnou, e segundo, Ele é o Salvador. Ele veio salvar vocês, justamente vocês, que precisam de salvação e que nada poderiam fazer por isso. E a última expressão é a expressão Senhor. Não é por um acaso que essas expressões estão organizadas dessa forma. Interessante perceber, antes de tratar da expressão Senhor, que Lucas não estava lá. Lucas não estava lá. Né? Quem estava lá? Bem, Maria, José, o menino Jesus, os pastores apareceram, alguns animais. Se você olhar o início do livro de Lucas, ele vai dizer que ele pesquisou. Deus o levou a fazer uma pesquisa para escrever o Evangelho. E ele perguntou a gente testemunhos oculares. E se você olhar nessa passagem, lá no final onde nós lemos, diz que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Essa expressão aparece aqui e aparece depois quando Jesus está lá com 12 anos no templo, ensinando aos doutores da lei, e ele fala, você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Diz que ninguém entende nada, que ele está falando, que casa do pai é essa? Mas diz lá o texto também que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Maria e os apóstolos, depois, posteriormente, relataram para Lucas o que havia acontecido. Lucas foi inspirado por Deus, é inspiração de Deus, pesquisar o que havia acontecido detalhadamente, e ele vai usar essas palavras, não é por um acaso. Quando ele usa a palavra Cristo, usa a palavra Salvador, ele sabe o que significa. E a palavra Senhor não é diferente. E essa palavra, esse título que é apresentado para aquele menino, e é estranho isso, né? Um menino que é Senhor, um bebê que é Senhor, como eu falei ainda há pouco, Senhor da criação. Todas as coisas estão sustentadas no universo por Ele, mas esse menino que é Senhor, talvez seja a característica menos valorizada de Cristo, o seu senhorio. É um erro as caricaturas que geralmente se tem a respeito de Cristo. Como eu falei ainda há pouco, algumas pessoas pensam em Jesus somente como aquele bebê, menino na manjedoura, outras só pensam em Jesus como aquela imagem que viram na infância, ou que ainda tem ou vem, de um Cristo, geralmente de cabeça baixa, numa imagem de cruz, como se fosse um derrotado. Primeiro, ele não ficou na manjedoura eternamente. Segundo, a cruz era justamente o objetivo dele, era o ápice de tudo. Mas o senhorio de Cristo é percebido na sua vida e também na sua morte. É interessante perceber isso. Paulo a Timóteo fala sobre isso na segunda carta, no capítulo 1, verso 10. Ele vai dizer o seguinte, e que se agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Ele é Senhor da morte. Ele destruiu a morte. Aquele menino, aparentemente indefeso, é o Senhor. E essa expressão, que eu disse que talvez seja a menos valorizada em nossos dias, ela foi muito cara a nossos antepassados. Muitos irmãos nossos na fé, no primeiro século, morreram por causa dessa expressão. O Império Romano não se preocupava tanto que alguém dissesse que Cristo era um mestre, que Cristo era o Salvador, que nem Cristo era o Filho de Deus. Os romanos, quem se preocupava com isso eram os judeus. Os romanos não ligavam para isso. O que os romanos se preocupavam é quando os cristãos diziam, Cristo é Senhor. Eles diziam, não. César é Senhor. E os cristãos diziam, Cristo é Senhor. Muitos irmãos nossos, essa foi a última frase que eles disseram antes de morrer. Diziam, Cristo é o Senhor, e eram executados na hora.
essa palavra, essa expressão é cara ao Evangelho. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele dominou a morte, destruiu a morte. Ele controla todas as coisas. O Natal, então, é celebrar o Salvador, celebrar Deus encarnado e celebrar aquele que nasceu para ser o Senhor, para governar a minha vida e a sua vida. Exatamente sobre isso que nós temos que nos lembrar. Paulo explicando isso aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, falando sobre aquilo que Deus fez. Olha o retrato que ele pinta nesse breve versículo. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A ideia de um rei. Nos transportou para o reino. Ele é Senhor, ele possui um reino que não terá fim, como profetizou Isaías. E nós precisamos valorizar isso. O Messias prometido veio a esse mundo, viveu uma vida justa, morreu uma morte injusta, mas ele está vivo, porque ele derrotou a morte, ele a venceu, porque ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele não foi levado para a morte, à revelia. Ele veio com esse intuito. Um dos mistérios da teologia, na eternidade, isso foi planejado pelo próprio Deus Pai e Deus Filho. E ao mesmo tempo que Deus Pai manda, o Deus Filho está submisso a ele, ao mesmo tempo Deus Filho se oferece. Há uma ordem, mas há também um voluntariado do próprio Filho. As duas coisas estão conectadas na pessoa de Cristo, que veio, nasceu naquela manjedoura para isso, para ser Senhor de todas as coisas. E ele conquistou esse senhorio com domínio, com mão forte, derrotando inclusive a morte. Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Só para relembrar o texto que João, que lemos ainda há pouco, passa mais um, Newton, por favor. Esse texto que nós lemos ainda há pouco também reflete o senhorio de Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele, diz o final, por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto de João capítulo 1, ele pode ser lido em paralelo com Gênesis capítulo 1. Se você ler Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1, você começa a perceber como há uma estreita conexão. Deus criando do nada, e aqui João está dizendo que quando Deus criou, ele usou a palavra encarnada, o verbo é palavra. E quando lá em Gênesis diz que Deus criou, Deus fez como para criar? Ele falou. O verbo é que cria, a palavra que cria. E está dizendo que Cristo é a palavra encarnada. Ele vai dizer que sem ele nada foi feito que se fez, porque não existe nada sem ele. E a Bíblia diz na Gênesis 1 que Deus criou a partir do nada. Antes da criação não existia nada. Como é o nada? Não dá para descrever, porque o nada é nada. Ele é Senhor de todas as coisas, então. Por isso, quando os nossos antepassados teológicos, nossos antecessores diziam que nada no universo está fora do senhorio de Cristo, estavam afirmando a verdade, é isso que a Bíblia garante. Não há nada nesse mundo fora do senhorio de Cristo. E lembrar do Natal, que o Natal é Cristo, me faz lembrar não só que ele é Salvador, que ele é Deus fazendo gente, mas que ele é Senhor. Ele domina sobre todas as coisas, inclusive deve dominar sobre nossas vidas. O senhorio de Cristo é uma face muito rejeitada, porque ele nos leva à consciência de que nós temos que nos humilhar. Por isso que é tão difícil pessoas aceitarem essa ideia. Por isso que a figura popular de Cristo é sempre uma figura frágil, nascimento ou morte. Não pode ser a figura firme, vitoriosa, forte, porque essa figura nos lembra que nós somos os frágeis. Nós é que somos fracos. E ele é Senhor, sempre foi, sempre será. Então o Natal é também lembrar que eu, você, todas as pessoas e tudo que existe está debaixo do senhorio daquele menino que nasceu na manjedoura. Os anjos estão dizendo, ele é Cristo, ele é Salvador, ele é Senhor. Ele é Senhor. Essa expressão só era usada para Deus. Kyrios, ele é Senhor. Esse menino é Senhor. Ele é o Filho de Deus que veio governar todas as coisas. E aí vamos concluir como? O que isso tem a ver conosco? Como se aplica a nós? Quando a gente pensa sobre essas expressões, a gente tem que avaliar o ano que tivemos. Como eu falei no começo, o ano está acabando. E é comum nós fazermos avaliações. Geralmente nós avaliamos a vida financeira, a arrumação da casa, como eu falei ainda há pouco, outras questões. Mas eu preciso avaliar, você precisa fazer uma reflexão e avaliar como foi a nossa vida à luz da verdade do Natal. O Salvador nasceu, Cristo, o Senhor. E como eu vivi à luz disso? Eu vivi uma vida em todos os dias, isso fez parte da minha caminhada. Eu tomei decisões, eu fiz projetos e planos com essa consciência, porque, infelizmente, é mais comum do que nós gostaríamos. Pessoas que vivem como se Deus não existisse. Nós chamamos de ateísmo prático. Ele confessa a Deus, diz que acredita em Deus, canta que acredita em Deus, mas de segunda a sábado, vive como se ele não existisse. E agora vai ser o quê? Mais um Natal? Mais um fim de ano?
mais de resoluções. E eu queria te convidar a refletir sobre isso. E os planos do próximo ano? Como é que você vai fazer esses planos? Tendo consciência de que Cristo veio, pagou o preço, te resgatou, te salvou e que Ele é Senhor da sua vida? Os seus planos vão ser feitos assim? Os meus planos vão ser feitos assim? Interessante como a gente se deixa levar para banalizar coisas importantes. E o nascimento do Senhor, a morte do Senhor, se tornam feriados, simplesmente. Dias para descansar, dias para estar com pessoas que nós amamos, nada de errado com isso, mas nós esquecemos que nós devemos, nesses dias, em todos, mas principalmente nesses, refletir sobre o verdadeiro sentido do Evangelho. E o Natal é Cristo. O Natal é o Evangelho, é a boa notícia. Deus veio a esse mundo, na pessoa do seu Filho, para salvar você, para resgatar você da pena justa que eu e você merecíamos receber. E Ele agora é nosso Senhor. E a nossa vida precisa ser pautada nisso. Viver de qualquer outra forma é desonrar aquele menino. É interessante que quando os pastores ouviram a mensagem, eles correram. Diz o texto que eles foram apressadamente. Eu não sei onde ficaram as ovelhas, não sei o que eles fizeram, mas eles correram, porque eles não podiam desperdiçar um minuto sequer. Não desperdice um minuto da sua vida sequer, sem viver à luz dessa verdade. Que o Natal é Cristo, o Natal é a boa notícia do Evangelho. Ele veio para salvar. Há um Salvador para você se você se arrepender, mas também há um Senhor. Nós temos que viver pautado debaixo do domínio, do senhorio dele. Aquele menino não é mais um menino, ele é o Senhor do universo. Sempre controlou todas as coisas. Só menino que ele foi por um tempo bem curto. Eu quero te convidar, reconhecendo isso, a orar comigo. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai, mais uma vez buscamos ao Senhor oração nesse momento. Pai, lembrados pela Tua palavra, nós nos recordamos a importância de reconhecer o valor do Natal. O Natal não deve ser desprezado por nós, mas pelo contrário, deve ter seu sentido resgatado. Lembrarmos que o Natal é Cristo, é o nascimento do Teu Filho. Mas muito mais do que lembrar isso, lembrar o que isso significa para nós. Pai, a Tua palavra diz que a luz brilhou sobre aqueles que estavam nas trevas densas. Esse era o nosso caso, Senhor. Nós estávamos em densas trevas, mas a luz brilhou naquele dia. Muitos profetas e homens santos da história viram pela esperança aquele dia. Aguardavam com expectativa. Mas nós já temos essa promessa concretizada. O Teu Filho já veio a esse mundo, viveu, morreu e ressuscitou. Fez tudo em nosso favor. Viveu uma vida que nós não poderíamos viver de forma nenhuma, uma vida justa, santa, perfeita. Morreu a morte que nós merecíamos morrer, ó Pai, no nosso lugar, para que nós recebêssemos os méritos da vida justa que Ele viveu. Ele assumiu a nossa pena. Pai, o Teu Filho foi tratado como inimigo, para que nós, os inimigos, pudéssemos nos tornar filhos do Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Natal é uma ocasião especial para nós não nos esquecermos, não deixarmos escapar da nossa memória, que naquele dia, naquele lugar pobre, empoeirado, simples, aquele menino, segurado por um casal de gente simples, comum como nós, aquele menino era a concretização de todas as promessas que o Senhor fez na história. Aquele menino era a concretização da salvação que o Senhor nos ofertou pela graça. Aquele menino é Deus, é o Teu Filho, santo, perfeito, eterno, que veio a esse mundo, esvaziando de si mesmo, deixando sua glória em nosso favor. E aquele menino é Senhor de todas as coisas, ó Pai. Pai, não nos deixe de esquecer. Que outros aspectos bons do Natal possam ser valorizados, como amizade, companheirismo, solidariedade, socorro ao mais necessitado, mas que nunca nos esqueçamos que nada disso tem o seu valor se não for lembrado que Cristo é o Natal. O Natal é a boa notícia que nasceu na cidade de Davi. Cristo, Salvador e Senhor nosso. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Grava essa esperança e expectativa sobre aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará por meio de Cristo no nosso coração, Senhor. E aqueles que nessa noite estão aqui,
talvez tenha vivido uma vida como se o Senhor não existisse, caminhando como se nenhum Natal fosse Natal, como se nenhum dia fosse dia especial, só lembrando de coisas passageiras e secundárias. Mas que a mensagem do Evangelho, a boa nova, de que nasceu um Salvador, que é Deus, que veio aqui ao nosso encontro, para nos resgatar, possa ser aplicada pelo Teu Espírito para salvar pessoas, ó Pai. Se é nosso meio gente assim, que o Senhor regenere esses corações, que eles possam entender, se arrepender dos seus pecados e confiar sua vida a Cristo, ó Pai. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor. Amém.